rei responsável por mudar o destino de uma nação. No vídeo de hoje nós estaremos embarcando na história de um dos maiores monarcas do território brasileiro, responsável simplesmente por ter ocasionado a sua independência. Hoje estaremos falando sobre o príncipe que viera de Portugal e se tornou imperador do Brasil. Eu estou me referindo a Dom Pedro I. Não perca nenhum detalhe do que será dito aqui no canal Jornada na História. Pessoal, antes de mais nada, já gostaria de estar pedindo a você, vai deixando aquele like esperto aqui no vídeo, e para você que não é inscrito, se inscreve aí no canal Jornada na História, que você acha conteúdo de qualidade, que ajuda você a compreender melhor a história e ainda faz você embarcar para uma viagem incrível sobre fatos históricos, mitologia, deuses e tudo mais. Aqui você encontra coisa boa no Jornada na História. Bom, pessoal, vamos lá. Quando nós falamos sobre Dom Pedro I, e até estou fazendo esse vídeo através de uma votação que eu coloquei lá no Instagram aqui da página, @historia.jornada93. Segue lá, que ainda dá tempo, vai lá, aproveita para nos seguir, lá você consegue bater um papo comigo. E eu coloquei 2 temas para que você pudesse estar escolhendo. Vocês votaram e vamos estar falando sobre Dom Pedro I. Afinal de contas, quando nós falamos de Dom Pedro I, para uma criança que ainda está no aprendizado da escola, aprendendo a alfabetização e tudo mais, às vezes a professora ou a famosa tia chega e fala sobre a independência do Brasil, o período em que Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, levantou a sua espada e disse independência ou morte. As crianças aprendem dessa forma. Claro que com o desenvolvimento, quando você vai chegando no 6º, no 7º, 8º, 9º ano, você vai aprendendo que foi muito mais do que isso. Mas normalmente nós temos a mania, se me permite dizer assim, de ligar Dom Pedro I somente a esse fato histórico de maneira geral, sabendo que ele fora responsável por outras coisas no Brasil e esteve participante. Mas você sabe onde ele nasceu, ou até mesmo como chegou ao fim o seu reinado, tanto no Brasil como em Portugal? Ah, não sabe? Então senta aí, que eu vou lhe contar. Bom, ao que parece, Dom Pedro I ele nasceu no ano de 1798, na região de Queluz, um distrito de Lisboa, e ele é filho de Dom João VI, exatamente, Dom João VI, o primeiro imperador do Brasil, e a infante Carlota Joaquina. Ele nasceu e conviveu dentro daquela família, foi educado até os 9 anos de idade, de várias formas possíveis, ele era cercado por tutores, como alguém da realeza europeia fazia parte. Entretanto, tudo mudou em 1808, quando sua família teve que sair às pressas de Portugal por causa das invasões napoleônicas. Ou seja, Napoleão tinha se erguido como imperador da França e expandiu os seus domínios, querendo conquistar boa parte da Europa, tanto que tinha já trocado o rei de Espanha, colocado até mesmo seu irmão no lugar, e agora direcionava-se para Portugal. Claro que o Dom João VI teve que escolher, ou apoiava os ingleses, ou apoiava a França. E ao escolher os ingleses, teve que vir para o Brasil, e Dom João tinha apenas 9 anos quando veio para a terra brasileira. Aí você deve estar se perguntando, tá, Natanael, mas e aí, como é que foi esse desenvolvimento dele no território brasileiro? Ele se deu bem? Como é que foi isso? Ele foi um homem sábio? Bom, pessoal, é aqui entra um ponto. Dom Pedro I ele possuía uma característica um pouco pesada. Bom, ele era muito mulherengo, exatamente. Dom Pedro I ele tinha essa característica de se envolver com muitas mulheres. Não é a primeira vez que ele vai ser conhecido por isso, nem vai ser a última. Mas ao que parece, durante o seu crescimento, até mesmo por causa dos influenciadores de seu pai e os conselheiros, parece que mantinham Dom Pedro afastado de tudo que ocorria e tudo mais. Ou ele fora crescendo, por mais que ele tivesse um respeito grandioso por seu pai e o tratasse de maneira digna, não lhe chegava muito próximo essa questão de poder governar ali junto com seu pai. Parece que Pedro vai ter um destaque maior com a Revolução do Porto, quando Portugal, depois da era napoleônica, depois de todos os
os preceitos que ocorrem quando Napoleão vai ser exilado. Portugal vai exigir o retorno de Dom João ao governo português, claro que governando sobre a Constituição. Bom, Pedro vai com Dom João, faz toda aquela questão do juramento, que o rei deveria governar debaixo da Constituição, não seria mais um governo absolutista, e ele volta para Portugal, até porque os portugueses queriam que Dom João governasse o Brasil, perdão, que Dom João governasse Portugal. E Pedro fica aqui no Brasil, declarando o Dia do Fico, famoso Dia do Fico, que é mais conhecido ser para o bem de toda a nação, digo que fico. E ele fica governando. Entretanto, as coisas não vão bem em Portugal. Portugal exigia que o Brasil voltasse ao status de colônia. Como já falamos aqui no vídeo, se você ainda não viu vídeo sobre isso, eu tenho um vídeo aqui sobre a independência brasileira, eu vou deixar aí no card para que você possa estar assistindo. Então, Dom Pedro ele vai acabar participando do processo de independência, você sabe a história. Mas, entre esses processos e outros, por volta ali do século XIX, Pedro se casa com Maria Leopoldina. Sim, ela era filha do monarca da Alemanha, do Império Germânico, no caso. Então, dessa forma, ele tinha esposa. O problema é que, ao que parece, tanto ele quanto ela, eles tiveram filhos. Tudo certo, está aparecendo aí para você na descrição os filhos, o nome dos filhos deles dois. Só que tinha um detalhe. Alguns historiadores chegam à conclusão que eles tinham um choque muito grande, algumas questões, principalmente as questões amorosas. Por quê? Lembra que eu falei que Dom Pedro era muito conhecido por questão de ser mulherengo? Bom, uma das amantes mais conhecidas de Dom Pedro foi a Marquesa de Santos, o qual Pedro teve um caso por muito e muito tempo. E isso mexia muito com Dona Leopoldina. Acabou que, devido a isso, e alguns dizem até mesmo que ele agredia ela, alguns casos relatados por historiadores, e você tem liberdade para estar pesquisando nisso, tanto que isso ocasionou a morte dela em 1826. Alguns podem relatar que, devido à situação das agressões, ela acabou morrendo, até mesmo por consequência disso. Você tem a liberdade de pesquisar. Bom, ele casou de novo. Claro que ele teve que abrir mão da sua amante e tudo mais, o qual teve 5 filhos e 3 deles morreram, e prosseguiu sua vida. Ele governou o Brasil de 1822 a 1831. E é claro, como você bem sabe, o governo de Dom Pedro I foi conhecido por ser um governo autoritário, outorgando até mesmo a Constituição de 1824. É claro que isso não deixou os brasileiros felizes, porque não queriam que o governo que tivesse sobre eles fosse um governo autoritário, o qual não os permitisse nem ao menos contestar determinadas coisas que vissem. Então, devido a todo esse processo, principalmente as brigas internas entre portugueses e brasileiros, Pedro abdica do seu trono. Normalmente nós aprendemos sobre isso, não é mesmo? Que devido a essas rixas internas, Pedro abdica de seu trono, deixando Dom Pedro II no governo ainda, na verdade, apenas com 5 anos de idade, vai se iniciar o período regencial, mas na verdade estavam ocorrendo problemas também em Portugal. Dom João tinha morrido. E é claro que Pedro vai enviar a sua filha para se tornar a monarca de Portugal. Mas o seu irmão mais velho, Dom Miguel, não aceita de maneira alguma e tenta usurpar o trono da sobrinha. É claro que Pedro vai para tentar auxiliar a sua filha e acaba gerando uma guerra civil dentro do território português, os liberais contra os absolutistas. É claro que o governo de Pedro teve vitória, mas no meio desse conflito interno, ele acaba adquirindo tuberculose e em 1838, Dom Pedro I veio a falecer. É claro que sua história é marcada de altos e baixos, e nos lembramos até mesmo de sua história como o monarca que fez a independência do Brasil. Bom, os fatos foram apresentados. Agora, cabe a você decidir quem é Dom Pedro para você. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo um pouquinho diferente, ok? Aqui no Brasil, para você que não está nos assistindo de fora, o 7 de setembro, que foi a segunda-feira, nossa segunda-feira que passou, é um feriado muito importante para nós brasileiros, que é o MUT, que é o período da nossa independência, o qual a colônia chamada Brasil
rompe laços com a metrópole Portugal, se tornando um país livre das amarras do domínio metropolitano. É claro que houve várias coisas que ocorreram durante o processo de independência. Eu já deixei até lá no card para que você possa assistir, falando sobre a independência. E se você quer saber mais sobre a história do Brasil, continue acompanhando aqui o canal Jornada na História, porque aqui você tem playlists únicas e vídeos sobre a história do Brasil e muito mais. Ó, galera, não esquece de deixar o like no vídeo, é muito importante. Para você que ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. O que falta para você se inscrever? Ok? Ah, outra coisa. Nos segue lá nas nossas redes sociais, lá você consegue falar comigo, lá conseguimos bater um papo bem legal, você consegue tirar dúvida, você consegue ter um contato maior e nós conseguimos chegar muito além na história. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Sexta-feira temos um encontro, hein? Não perca o vídeo de sexta, hein? Maravilha? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!